Agora sobre a partilha que vem prevista no artigo 2013 a 2027 do Código Civil. Bom, o artigo 2013 fala o seguinte: o herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Trocando aqui de óculos para ficar melhor. Bom, com a morte do autor da herança, o acervo patrimonial transmite-se aos herdeiros e sucessores, que receberão suas cotas partes na proporção de seus direitos hereditários. A divisão dos bens ocorre por meio da partilha, ou seja, já teve aí o inventário, né? Conceituada como, abre aspas, a partilha, a operação processual pela qual a herança passa do estado de comunhão pró-indiviso, estabelecido pela morte e pela transmissão por força da lei, né? Princípio de Saizen, enfim, ao estado de cotas completamente separadas ou ao estado de comunhão pró-indiviso ou pró-diviso por força de sentença, segundo o doutrinador Pontes de Miranda. Com a partilha, haverá a extinção da comunhão hereditária, que vem prevista nos artigos 1734 e seguintes até artigo 1791 do Código Civil, consequente extinção do espólio. Ou seja, com a partilha, extingue-se a comunhão hereditária, ou seja, o condomínio, né, que é um condomínio de bens, né, e, consequentemente, a extinção do espólio. Pode ocorrer, entretanto, a vontade dos herdeiros que determinado bem da herança permaneça em comum, em condomínio, tornando-se assim o bem indivisível e instaura-se o condomínio entre seus titulares. Portanto, não é possível que o testador proíba a partilha, porque o direito de propriedade do herdeiro sobre o seu quinhão é ato consequente da morte do decujus. Assim, qualquer herdeiro pode requerer a partilha a uma, porque o direito decorre da morte do decujus. As duas, porque ninguém pode ser obrigado a viver em condomínio. Artigo 1320 do Código Civil. O direito de requerer a partilha cabe tanto aos cessionários, na hipótese de sucessão de direitos hereditários por herdeiros ou legatários, bem como aos credores do herdeiro para receberem seus créditos. No caso dos legatários, não têm eles legitimidade para requerer a partilha, mas podem pedir o legado, vez que somente é objeto de divisão o que é comum. A cota-parte de cada herdeiro será representada pelo respectivo formal de partilha, que está previsto no Código de Processo Civil, no seu artigo 655. Bom, que deverá ser o formal de partilha registrado no cartório de registro de imóveis para garantir o domínio da sua cota-parte. Artigo 2014, Código Civil. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Bom, a indicação prévia por parte do testador dos bens que farão compor cada quinhão hereditário prevalecerá, exceto se os valores desses bens não corresponderem às cotas estabelecidas. É evidente que o direito atribuído ao testador de indicar bens e valores que devem compor os quinhões hereditários, respeitada a parte legítima dos herdeiros, decorre do princípio da autonomia da vontade, pela qual se deve fazer a atenção aos atos de última vontade do testador. A previsão facilita a partilha, evitando-se conflitos entre os
herdeiros quanto à formação dos quinhões. A intervenção do Poder Judiciário será, então, meramente homologatória da divisão dos quinhões proposta pelo testador. A ressalva trazida pelo artigo, abre aspas, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas, fecha aspas, limita o poder de atuação do testador, que deve sempre primar pela divisão legítima razoável em atendimento aos princípios da coerência e razoabilidade quanto à composição dos quinhões hereditários, que devem corresponder às cotas hereditárias de cada herdeiro. Artigo 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer a partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular homologado pelo juiz. Bom, trata o artigo da partilha amigável, consensual, também chamada de extrajudicial, importante. Tem ela como pressuposto a capacidade dos herdeiros, maioridade civil, que pode ser promovida tanto no processo inventário quanto no arrolamento, que está lá, artigo 659 do Código de Processo Civil de 2015. Anotando aqui. Enfim, se algum dos herdeiros for relativamente incapaz ou declarado interdito, ainda que assistidos ou representados, respectivamente, não poderão requerer a partilha amigável que é feita no cartório, ou também chamada de extrajudicial, caso em que a partilha deverá ser judicial, dependendo de decisão do judiciário. Também, na hipótese de inexistir composição entre os herdeiros, ou seja, se não houver consenso, ela também será judicial. Artigo 2016 do Código Civil, que eu vou ler daqui a pouco. A partilha amigável ou extrajudicial, como negócio jurídico plurilateral, necessita da anuência de todos os herdeiros, que devem acordar entre si acerca do plano de partilha constante do referido pedido de inventário, sob pena de nulidade, princípio da consensualidade. Bom, prevê ainda o artigo que a partilha amigável, também chamada de partilha extrajudicial, se processe por 3 modos. Letra A, escritura pública. Letra B, termo nos autos. E letra C, escrito particular. Qualquer que seja a forma eleita, escritura pública, termo nos autos e escrito particular, deverá ser homologada pelo juiz, ou seja, o juiz não decide nada, só homologa, Até porque ela é extrajudicial, há um consenso entre as partes, Qualquer que seja a forma eleita, deverá ser homologada pelo juiz. O respeito às formalidades previstas em lei atribui à partilha amigável a qualidade de ato solene. Existem ainda 2 subespécies de partilha amigável. Letra A, ato inter vivos, que se trata de inventário antecipado, o qual poderá processar-se por escritura ou testamento. Letra B, post-mortem, que ocorre no curso do inventário ou arrolamento feito pelo autor da herança por intermédio de escritura pública, termo nos autos ou escrito particular, sempre homologada pelo judiciário na figura do juiz. Ou seja, então aqui, quando se fala esse termo homologado pelo juiz, ele não decide o mérito, não decide nada. Você já chega para ele, com a escritura extrajudicial, com a partilha, melhor dizendo, partilha extrajudicial, que também é chamada de partilha amigável, já pronta, todo mundo em consenso, Ele só vai homologar, ele só vai dar legalidade ao que as pessoas concordaram. Bom, artigo 2016. Será sempre
judicial, a partilha feita no judiciário. Nós lemos a partilha amigável, que é feita por escritura pública, né? Termos autos, escrito particular. Enfim, feita no cartório ali, fora do judiciário. Se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. Traduzindo, a partilha será sempre judicial, será sempre acionado o poder judiciário quando os herdeiros divergirem, ou seja, não houver uma concordância sobre o quinhão da partilha, sobre a divisão, né? E quando algum deles, no caso, for incapaz. A incapacidade de qualquer herdeiro ou a divergência que venha a se estabelecer entre eles em razão de desacordo quanto à partilha, quanto à cota-parte de cada herdeiro, impõe a obrigatoriedade de partilha judicial, em vez da amigável, que é extrajudicial. Agora, o juiz nesse caso da partilha judicial, ele não homologa, não. Ele decide o mérito. Aí que está a jogada da questão de prova, né? Na partilha judicial, o juiz homologará. Negativo, não existe homologação. A homologação existe na partilha extrajudicial ou amigável, né? Onde há um consenso entre os herdeiros em relação à cota-parte, né? O juiz só vai homologar, só vai dar legalidade àquele documento. Agora, na partilha judicial, quem vai decidir o mérito é o juiz. Bom, instaurada a divergência, formularão os herdeiros pedido de quinhão no prazo de 10 dias, prazo preclusivo, ou seja, não é prazo decadencial, tá? Em conformidade com seus interesses e preferências, manifestando-se em seguida o juiz acerca dos pedidos e deliberando sobre a partilha. Está lá no artigo 647 do Código de Processo Civil, 2015. A partilha depende de decisão judicial quanto à divisão dos bens, que será determinada pelo juiz, observando-se a natureza, a quantidade e a qualidade dos bens. Estes, no caso dos bens, comporão o respectivo quinhões hereditários em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo da melhor forma possível os interesses e direitos dos herdeiros para preservar a maior igualdade possível entre eles, que está previsto no artigo 2017 do Código Civil, que eu vou ler daqui a pouco. Bom, nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Artigo 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Quem vai decidir o mérito é o juiz. Estabelece o artigo a necessidade de que a partilha prime sempre pela maior igualdade possível entre o valor, a natureza e a qualidade dos bens. Assim, os quinhões hereditários devem ser equivalentes entre si, não só quanto aos valores, mas também quanto à natureza e às qualidades. Dessume-se, pois, que a partilha não estará em consonância com o citado artigo se cada um dos quinhões fosse composto de uma mesma espécie ou categoria de bens, por exemplo, composição apenas de bens móveis ou apenas imóveis, etc. O correto seria primar pela formação dos quinhões em observância aos princípios da proporcionalidade e equivalência, caso em que cada quinhão seria formado por bens móveis, imóveis, semoventes, créditos, direitos, ações, etc. A composição dos quinhões também deve-se ater à natureza dos bens, não os fragmentando excessivamente. Caso haja discordância dos herdeiros quanto à formação dos quinhões, a solução será a indivisão, operando-se as regras do condomínio. Cada um tem uma cota naquele condomínio ali, mas não tem como dividir. A regra da equidade é adotada apenas na partilha de bens da sucessão
legítima, porque na sucessão testamentária o que impera é a vontade do testador, ainda que não prime pela igualdade dos quiões. Essa é a diferença da herança testamentária para a herança legítima, tá? Artigo 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. O artigo menciona duas formas de partilha. Letra A, ato entre vivos, e letra B, última vontade, que é o testamento, observando-se em qualquer um dos casos a legítima dos herdeiros necessários. É pacífico o entendimento de que a partilha em vida não se equipara à doação nem ao testamento. A partilha em vida antecipa aos herdeiros os bens a que teriam direito somente quando do falecimento do ascendente, respeitando-se sempre a legítima dos herdeiros necessários. É, portanto, diferente do regime da doação, no instante em que se constitui em verdadeira divisão, abrangendo todos os bens e não parte deles. O ato entre vivos poderia dar-se ainda por instrumento autêntico que não o testamento. Instrumento este que o ascendente estabeleceria a forma da partilha, segundo o doutrinador Silvio Rodrigues, esse pensamento. A partilha em vida será nula caso exclua herdeiro necessário, salvo, letra A, o herdeiro excluído pré-morrer. Letra B, for declarado indigno. Letra C, renunciar à herança. A outra hipótese é pelo instrumento do testamento, que adquire eficácia apenas com a morte do testador, o que significa que a partilha obedecerá à divisão inserida no ato de última vontade. Em qualquer caso, deve ser observada a legítima dos herdeiros necessários e, se eventualmente houver desigualdade entre os quiões, pode o testador declarar que decorrem de sua cota disponível. Está lá no artigo 2014 do Código Civil. Ou, quando não, reduzem-se os quiões excessivos, de modo a preservar a legítima, a herança, a parte legítima, que é indivisível e está destinada aos herdeiros legítimos. Artigo 2019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente, cônjuge superte, ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Não sendo possível a divisão cômoda dos bens, que está falando do artigo 2019, devem estes bens integrar a ameação do cônjuge sobrevivente ou cônjuge superte, que é a mesma coisa, sinônimo. Se não couberem esses bens na cota parte do cônjuge ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente e seu valor apurado, partilhado entre os sucessores. A divisão cômoda se refere à existência de bens que compõem o acervo hereditário e que não comportam divisão satisfatória. Nesse caso, se não couberem no quinhão do cônjuge ou no de um único herdeiro, sugere o legislador duas alternativas. A letra A, sejam alienados judicialmente, ou seja, em asta pública, leilão, podendo ser alienados a estranho ou a herdeiro por meio de adjudicação, observada sempre a restrição de licitação, ou da licitação, melhor dizendo. O objetivo da alienação, da venda, é evitar a formação de condomínio entre os herdeiros. O valor da venda será partilhado entre eles, os herdeiros, observando-se a proporção de seus respectivos quinhões. Letra B, a adjudicação a todos, se houver acordo em partes iguais, continuando a propriedade e posse comuns em condomínio. Cada um é um condomínio, cada um tem uma cota ali, mas não tem divisão, mas cada um sabe que tem uma cota à parte ali. Tá? Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente
ou cônjuge supérstite, que é a mesma coisa, ou um ou outro mais herdeiros requererem-lhes, seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após a avaliação atualizada. Isso aqui que eu acabei de ler é o parágrafo 1º do artigo 2019 do Código Civil. Agora a gente vai comentar sobre ele. Bom, tem legitimidade para requerer a adjudicação. Letra A, o cônjuge sobrevivente. E letra B, um ou mais herdeiros. A faculdade a eles atribuída quanto à possibilidade de licitação do bem em asta pública decorre da impossibilidade de divisão cômoda de imóvel. Pode acontecer, entretanto, que algum herdeiro ou cônjuge sobrevivente manifeste o desejo de adjudicação do bem, caso em que deverá repor aos outros co-herdeiros, após a avaliação, a diferença entre o valor da coisa e seu quinhão. Nesse caso, a venda judicial estará frustrada, porque um ou mais herdeiros manifestaram o desejo de adjudicar o bem para si. A adjudicação é uma faculdade atribuída ao herdeiro e não está sujeita à anuência dos demais, à autorização dos demais, porque preenchidos os requisitos legais que a autorizam a adjudicação, deverá o juiz deferir-lhe o requerimento de adjudicação àquele herdeiro que solicitou a adjudicação do bem. Parágrafo 2º do artigo 2019. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. O requerimento de formação dos quinhões e adjudicação cumpridas as formalidades do artigo 652, parágrafo 3º do Código de Processo Civil 2015, deverá ser exercido no prazo comum de 15 dias e, em seguida, proferirá o juiz do despacho, deliberando acerca da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devem constituir o quinhão de cada herdeiro ou legatário. Bom, nessa oportunidade, verificada a existência de bens imóveis que na partilha não caibam na parte do cônjuge, supérstite ou companheiro, ou no quinhão de um só herdeiro, ou que não admitam divisão cômoda, serão eles licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor arrecadado, apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 657, Código de Processo Civil de 2015. Pode também ocorrer de mais de um herdeiro pretender individualmente adjudicar o bem. Nessa hipótese, para se dirimir o conflito, dispõe o legislador a obrigatoriedade de se observar o processo de licitação, ou seja, o co-herdeiro que der maior lance sairá vencedor, adjudicando o bem. Importante. Vamos para o artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que por dolo ou culpa derem causa. Bom, o artigo 2020 do Código Civil, ele elenca hipóteses em que bens da herança estejam na posse de herdeiros, cônjuge sobrevivente, cônjuge supérstite e inventariante, caso em que são obrigados a trazer à sucessão os frutos que receberam, frutos e rendimentos. Com a morte do autor da herança, transmite-se o condomínio da herança aos herdeiros legítimos e testamentários. Se porventura tiverem realizado despesas necessárias ou úteis para a manutenção da coisa, dos bens, descartadas aquelas de natureza voluptuárias, terão direito a reembolso. Se, todavia, lesionarem o bem em seu poder por dolo ou culpa, negligência, por exemplo, imprudência, respondem pelo dano que causarem. A descrição dos frutos é
de fundamental importância para se evitar vantagens indevidas, ou seja, enriquecimento ilícito em detrimento de outros herdeiros, porque com a abertura da sucessão testamentária passa a viger a regra do condomínio entre eles, entre os herdeiros. Artigo 2021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se no prazo legal à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante e consentimento da maioria dos herdeiros. A sobrepartilha é favor jurídico que autoriza aos herdeiros procederem à partilha de bens líquidos, deixando para um segundo momento a sobrepartilha dos bens ilíquidos, ou seja, aqueles bens situados em lugar remoto ou litigiosos, ou ainda aqueles bens de liquidação morosa ou difícil. Entende-se por bens remotos do lugar do inventário aqueles situados em juízo diverso do inventário, de difícil acesso ou de difícil localização. São bens litigiosos aqueles que compõem o acervo hereditário, materiais ou imateriais, objeto de ação em trâmite pelo Poder Judiciário, pendente de julgamento. Serão considerados bens de liquidação morosa ou difícil, dada a impossibilidade de liquidação contemporânea ao inventário, ao tempo do inventário. A sobrepartilha é uma nova partilha, todavia destinada a partilhar bens pendentes de divisão entre os herdeiros, ou seja, teve o inventário, do inventário resultou-se a partilha, que foi a divisão inventário, você relaciona os bens, né? Faz o pagamento, vai fazer os credores, tal. O que sobrou, né, vai para a partilha dos herdeiros. A sobrepartilha é o que? É uma nova partilha no sentido de que apareceu um bem que na época do inventário, que o inventário faz o escalonamento, né, a descrição dos bens, ele não apareceu. Então, quer dizer, fez o processo todo do inventário, né? Do inventário foi para a partilha, aí apareceu um bem. Pô, apareceu um bem, vai ter que fazer o quê? Vai ter que ser dividido esse bem de novo. Vai ter que fazer uma nova partilha. Essa nova partilha se chama sobrepartilha. A sobrepartilha é uma nova partilha, todavia destinada a partilhar bens pendentes de divisão entre os herdeiros. Por que é um bem pendente? Porque ele apareceu, né? A gente não sabia que o herdeiro tinha mais um bem, né? Mais, ou outros bens, enfim. Os bens sujeitos à sobrepartilha, a essa nova partilha, assim o serão, de acordo com a manifestação de vontade da maioria dos interessados. A decisão ficará a cargo do juiz, que deverá nomear o inventariante ou outro herdeiro sob cuja guarda os aludidos bens permanecerão até que seja possível proceder à sobrepartilha, ou seja, essa nova partilha. Tá? A sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 670, parágrafo único do Código de Processo Civil 2015. Artigo 2022. Ficam sujeitos à sobrepartilha, a essa nova partilha, os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança, de que se tiver ciência após a partilha, né? Estão sujeitos à sobrepartilha os bens ilíquidos, ou seja, aqueles situados em lugar remoto ou litigiosos, ou ainda aqueles bens de liquidação morosa ou difícil. Além desses bens ilíquidos, refere-se o artigo a bens sonegados e aqueles bens descobertos após a partilha. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em qualquer dos casos, né, bens ilíquidos, bens de liquidação morosa, bens sonegados. Bom, em qualquer dos casos, estão sujeitos à sobrepartilha tanto os bens sonegados, que está lá no artigo 1992, concomitante com o artigo 699, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015, quanto aqueles que forem descobertos após a partilha ou de cuja existência não se tinha conhecimento. Artigo 669, inciso 2, Código de Processo Civil de 2015.
Nenhuma das hipóteses narradas, sonegação ou descobrimento de bens após a partilha, justifica pedido de ação rescisória, porque a sobrepartilha é o meio processual adequado nesses casos. Isso aí é a decisão do STJ, ok? Se a partilha foi realizada com dolo ou quaisquer outros vícios, possível será a propositura de ação de anulação. É competente para processar a sobrepartilha o juízo onde tramitou o inventário do autor da herança. Vamos para o artigo 2023. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. O artigo 2023 do Código Civil trata da garantia dos quinhões hereditários. Bom, haverá com a partilha a extinção da comunhão hereditária, né? Comunhão universal e consequente extinção do espólio. Artigo 2013 do Código Civil. Antes da partilha, o que era direito a uma cota ideal, né, passa a ser direito concreto sobre os bens que compõem o quinhão. Portanto, o direito de cada herdeiro ficará circunscrito, delimitado aos bens de seus respectivos quinhões, que deverão ser equivalentes entre si, de modo a alcançar a igualdade e a equivalência patrimonial entre os herdeiros. Bom, com a sentença de partilha, cada herdeiro ficará investido no seu quinhão, sendo, portanto, proprietário exclusivo da cota parte a ele atribuída. O direito de cada um dos herdeiros quanto aos bens que compõem seus respectivos quinhões deverá ser objeto de transcrição no registro de imóveis, cuja eficácia será erga omnes, ou seja, contra todos. Artigo 2024. Os co-herdeiros são, reciprocamente, obrigados a indenizar-se nos casos de evicção dos bens aquinhoados. Celebrada a partilha, ultima-se o inventário, ficando o direito de cada herdeiro circunscrito ao seu quinhão hereditário. Ultima-se inventário, ou seja, acaba o inventário. Primeiro tem o inventário, para depois a partilha. Bom, acabou o inventário, celebrada a partilha, ficando o direito de cada herdeiro circunscrito, delimitado ao seu quinhão, a sua cota parte. Todavia, tal regra encontra exceção nos dispositivos deste artigo, que determina a obrigatoriedade de indenização na hipótese de algum herdeiro sofrer desfalque em seu quinhão hereditário em razão de evicção dos bens aquinhoados. Artigo 4.